região, responsáveis por investigar os juízes federais paulistas, começava a Operação Westminster, famoso distrito do centro de Londres. O nome alude ao termo utilizado pelo servidor público para se referir ao magistrado. Orientados pelo delegado Alberto Ferreira Neto, os advogados da Empreendimentos Litorâneos agendaram no escritório de um deles, na Avenida Paulista, uma segunda reunião com Jordan e Barilli, às 11h30 do dia 10 de abril. Na data anterior, agentes da Polícia Federal instalaram diversas câmeras e microfones ocultos na sala onde ocorria o encontro. Enquanto os dois advogados recebiam o perito e o servidor público, um grupo de policiais acompanhava tudo no cômodo ao lado. Barilli foi direto ao ponto. Gente, eu vou deixar bem claro uma coisa, para a gente poder avançar tudo aqui. Eu estou sendo longa-manos do cardeal lá. E ele é, combinou, está combinado. Uma coisa que ele sempre me pontuou é o seguinte: em outros negócios que a gente faz, teria a possibilidade de uma parte, não importa o volume, ser em dinheiro. Ser em dinheiro? Mas quanto é isso, em termos representativos? Perguntou um dos advogados. Eu acho que, para dar uma diluída nisso, aí é 10% a 20% em dinheiro. É uma coisa que quebraria bastante essa movimentação financeira. Pode ser dólar ou real. E se precisar uma outra possibilidade, eu tenho amizade com um doleiro. Se precisar receber pelo doleiro, também dá para receber, respondeu o diretor da secretaria. Um dos advogados se mostrou inseguro. Assim, eu não conheço o doutor, no caso Leonardo Melo. É ponta firme? Porra! Exclamou Jordan. A batuta do mando é dele, mas a operação é minha, afirmou Barilli. É ele que traça a estratégia. Vamos nessa aqui e deixa. Porque em outros casos também, ele que faz a estratégia. Não esse daqui. Isso aqui, esquece, isso aqui você decide assim. Ele manda decidir, eu vou cumprir o que ele manda decidir. No fim de maio, Barilli telefonou para o juiz Melo para dar detalhes do caso da Empreendimentos Litorâneos. Os telefones de ambos já estavam grampeados pela PF com autorização judicial. Então quer dizer que não rolou? Então, eles não caíram fora? Eles não caíram fora? Perguntou o magistrado. Eles pediram para que o INCRA pague a perícia. Sei. Os caras estão de brincadeira, Divani. Então seu sexto sentido estava certo naquele do Empreendimentos Litorâneos. Os caras estavam meio ressabiados. A terceira e última reunião do grupo ocorreu no início da tarde de 8 de junho, novamente no escritório do perito Jordan, na Barra Funda. Eu não vou continuar lendo a matéria, que é extensa. Aqui nós temos uma matéria que não ganhou o pam da Globo. Olha que coisa. Um juiz federal, repito, um juiz federal, diria o Senado, um juiz federal, com todos os detalhes da investigação, é pego numa operação onde tudo indica que ele não está só, que há outros juízes, outros operadores, em venda de sentenças. Mas, perigoso mesmo, o atentado ao Estado Democrático de Direito, aquilo que inviabiliza a democracia no Brasil, são notícias falsas, máscaras do ursinho Pooh, uma faca cortada, um cutelo para poder pegar manteiga. Quando a gente pensa, o Brasil pode piorar, tem gente que vai lá e se esforça para provar que sim. É impressionante. Quando você pensa, estamos no hospício, estamos numa situação infernal, tem alguém que vira e fala assim, você não leu Dante? Sempre tem um círculo abaixo. Você tem sempre um círculo abaixo desse que você acha que já é o máximo. Eu vou dar uma caidinha ali, mas ele volta. Aí,
Para piorar a situação, eu vou ler só a manchete. STJ suspende depoimento de Wilson Witzel ao Ministério Público Federal. João Otávio de Noronha, presidente do STJ, suspendeu o depoimento que o governador Witzel prestaria ao Ministério Público Federal nesta sexta-feira, no âmbito de uma investigação que apura fraudes na área da saúde do Estado. Eu juro por Deus, eu sei que jurar é pecado. Eu estou mencionando um juiz federal que é governador, mas não tem nenhuma ligação com a matéria anterior, tô falando sério. A decisão atendeu a um pedido da defesa do governador para que os advogados tenham acesso aos elementos da investigação sobre os supostos superfaturamentos na compra de respiradores. Os advogados de Witzel argumentaram que ainda não tiveram acesso a materiais como áudios interceptados, quebra de sigilo fiscal e telemático e ao material enviado pela Receita Federal aos procuradores. Ou seja, eles não estão pedindo apenas acesso aos autos, eles querem acesso integral aos autos. Eu pergunto, deputada Beatriz Kissas, você teve acesso integral aos autos? Eu não, nem meus advogados. Você teve? Não, nem os meus advogados. Evandro Pontes, aproveitar que você está online. Eu também não tive acesso. E eu, enfim, estou trabalhando para um dos investigados aí. Tive acesso a uma cópia de um pedaço referente à parte que dizem que ele estaria sendo investigado. E aí, quando o meu cliente me entregou, né, esse material, eu vi lá uma série de tweets, né? Tweets do Leitadas, tweet seu, do Alan, tweet dele. Falei, é isso aqui? Não tinha dólar, né? Era Twitter. Não. Era uma série de tweets, inclusive tweets, assim... E depois da busca e apreensão, teve celular na privada? Não. O pessoal entregou... Teve Polícia Federal tocando campainha? Não. Vejam a loucura que nós estamos vivendo, meus caros. Vejam a loucura. Um juiz federal recebe a PF... Não precisa mudar não, deixa nas quatro aí. Um juiz federal recebe a PF. O porteiro bate boca com a PF. Caralho, eu queria ter esse luxo. Eu queria ter esse luxo. Um porteiro assim... Um porteiro batendo boca com a PF. Aqui nem a Sansa, coitadinha, que é tão mansa, nem a Sansa chegou a avisar pra PF, ó, tem criança lá em cima. Nem a Sansa, minha cadela. Aqui eles invadiram, apontaram arma na cabeça da minha esposa grávida. Grávida, de 9 meses. Perguntaram se eu tinha drogas e armas. Eu perguntei você tem certeza que você está na casa certa? Era o ápice de paternidade que eu tinha ali, porque eu estava diante da mão pesada do Estado. Eu não tinha quem recorrer. O ápice. Tudo que eu poderia fazer para defender a minha família foi ficar um pouco à frente do policial dizendo: ela está grávida, criança, não tem nada aqui, levanta a mão, mão pro alto. Por causa de um tweet. 2 tweets. De uma tese criada por um cara que hoje está na cadeia. Aí... E que, diga-se de passagem, na casa dele encontraram droga, né? Exato. Sem perguntar, tinha um pratinho lá com coisa em cima do pratinho. Exato. Aqui tem pratinho com cinza de cigarro. E aí, quando eu me deparei com essa notícia, eu quis averiguar, porque eu falei assim, não é possível que um juiz federal foi preso numa operação que ninguém ouviu falar. Eu quero que você comente no chat aí. Alguém ouviu falar da Operação Westminster? Coloca no chat aí. Alguém ouviu falar... Não, deixa aí. Alguém ouviu falar na Operação Westminster? CNN falou alguma coisa? Jovem Pan falou alguma coisa? Alguém, pelo amor de Deus, noticiou isso? Todo mundo dizendo não.
Ninguém ouviu falar numa operação que prenderam um juiz federal. Um juiz federal. Ninguém ouviu falar numa operação que se prende um juiz federal que joga o telefone na privada, que vendia sentença por 6,9 milhões. E que tudo indica é a ponta do iceberg, né? E que é a ponta do iceberg, ainda tem mais para baixo. Enquanto eu estou sendo investigado por causa de tweets e sou caluniado em todos os meios de comunicação porque o Google pagou R$ 4,28 porque vocês que estão me assistindo clicam nas publicidades que aparecem antes, durante e depois do vídeo. Olha que insano, que loucura que nós estamos vivendo no Brasil. Aí os advogados do Wilson Witzel são aceitos pelo STJ, pelo senhor João Otávio de Noronha, porque eles não tiveram acesso às escutas. Eles não tiveram acesso integral aos autos, coisa que ninguém, absolutamente ninguém que está tanto no inquérito das fake news quanto no segundo inquérito dos Lei de Segurança Nacional, ninguém teve acesso. Mas o Wilson Witzel, ex-juiz federal, hoje governador, tem esse luxo. A gente olha para a situação brasileira, Evandro, Ítalo e Bia, a gente fica se perguntando o que vai sair desse hospício? Onde, numa situação normal, quando você sofre esse tipo de problema, você recorre à justiça, mas é a justiça que está jogando o celular na privada. A justiça está jogando o celular na privada e vendendo sentença por 6,9 milhões. E o criminoso somos nós que usamos a internet, porque se a gente vai para a TV, mandam demitir. Enfim. Comentem vocês, porque eu não... Senão daqui a pouco eu vou dizer assim, e o Queiroz? Para não falar puta que pariu, eu falei, e o Queiroz? Né? Eu tenho uma coisa muito triste para te falar, Alan. Você pode chegar para qualquer pessoa que trabalhou no Poder Judiciário e perguntar se o cara conhece uma história dessa natureza, ele vai ter uma história para te contar, cara. Infelizmente. Há anos eu digo, o Poder Judiciário dos três é o poder mais corrupto do Brasil. As pessoas sempre falaram, não, o juiz, aquela pessoa que presta concurso, que é um cara honesto, que é isso, que é aquilo, que, enfim, não tem... Do oficial de justiça até desembargadores e cortes superiores, todo mundo tem uma história de cara que vende coisa, que vende sentença... história do passado, de situações complicadas. Infelizmente, o judiciário é um poder que precisa de uma atenção muito grande e precisa de uma interferência institucional um pouquinho mais séria. O Poder Judiciário tem problemas dessa natureza e a gente fica, de tempos em tempos, passando pano. Então, coisas que a gente tem conhecimento de quem já oficiou no Poder Judiciário. Juiz que tem esse tipo de procedimento, de vender as suas decisões por esse tipo de valor, ou em troca de imóveis, apartamentos, etc. Todo mundo, todo advogado, se o cara tem um pouquinho mais de 5 anos de advocacia, ele vai ter uma história dessa natureza. De coisa que ele ouviu falar, de coisa que ele ficou sabendo, sempre tem. Infelizmente, o Poder Judiciário é um poder que já está bastante comprometido na sua missão de distribuir justiça. E a segunda coisa, que aí eu acho que o Poder Judiciário bate de longe todos os demais, é o poder que mais concede licença por depressão, juiz que fica maluco, promotor que dá tiro em esposa, assim, reúne a maior quantidade de birutas no funcionarismo público. Então, a maior quantidade de biruta, pancada, louco,
desorientado, tantã, retardado mental, está no Poder Judiciário. Por incrível que pareça. O Poder Legislativo... Caiu. Nós estamos ao vivo aqui? Então. ao vivo, Não, né? o Evandro só caiu ali. A gente precisa fazer um Então, intervalo aproveitar. comercial, Alan. Então vamos. Depois de cair 2 vezes? Deixa eu só terminar aqui, Não, ó. pera aí, segura aí. Deixa eu só Fala, concluir, porque o Ivan estava falando, e eu que sou uma pessoa que fui procuradora há 24 anos, conheço bem também a justiça, quero dizer o seguinte, o que o Evandro falou está certo, mas nós não podemos deixar de fazer justiça aqui, porque quando a gente generaliza... Mas eu acho que é figura de linguagem. Não, né? eu sei, mas eu quero só dizer, porque assim, eu conheço muitos juízes, e a gente pode citar até uma querida, que é a Ludmila Grilo, Sim, mas eu sim. conheço muitos juízes, desembargadores, que são pessoas muito competentes, dedicadas e que têm uma vida limpa. Então, feita essa ressalva que é preciso fazer para honrar aqueles juízes que trabalham e muito, Sim. que são dedicados e que não se corrompem, né? A gente sabe que o judiciário tem problemas seríssimos e esse caso não é nenhuma novidade. E aí, no caso, era a venda digamos assim, de posição, né, de sentença, uma posição para o precatório, para que ele pudesse receber, que é o pagamento que a União faz. As dívidas da União, elas seguem uma fila. Você está previsto no artigo 100 da Constituição, você ganhou uma ação contra a União, você não vai executar como você executa de um outro devedor. Você tem que entrar numa fila. E tem locais em que essa fila está assim, muito longa e os pagamentos anos e anos atrasados. Então é muito importante você entrar sequer recebe, né? no final de junho. Tem gente que recebe assim, os netos do credor é que vão receber. A família da minha esposa mesmo está esperando até hoje uma indenização por desapropriação de terra. Então, assim, é muito demorado. Então, o juiz colocar a pessoa na fila, isso aí tem um valor realmente incrível, né? Então, você precisa de ter uma pessoa correta e aí, nesse caso, eu quero, assim, registrar a coragem desses empresários. Porque foram muito... Gente, vocês não têm ideia. A grande maioria das pessoas não faria o que eles fizeram. Ou faria o acordo, falar, tudo bem, a gente paga aí, porque é um percentual do que a gente vai receber. A grande maioria... faz isso porque tem até medo, ou pensa assim, eu nunca vou receber. Vai até morrer. Vou morrer. Não vou... E eu conheço pessoas honestas que não quiseram fazer esse tipo de coisa e que pagaram durante a vida inteira sem receber. Então, parabéns a esses empresários, porque são pessoas corretas, honestas e corajosas, Muito tá? corajosas. Muito corajosas. E foram à polícia para fazer a denúncia. Isso é raríssimo, gente. Esse juiz, com certeza, Alan, se ele fez isso com essa tranquilidade, é porque ele fazia isso de forma corriqueira, né? Já era um esquema. Só que eu tenho informações sigilosas Portanto, de que ele não está sozinho e há outros com certeza. juízes. Então, quantas pessoas estão nesse esquema? Topam fazer. Esse é o mal, gente. A gente não pode, de jeito nenhum, consentir com isso. Se você entrou nesse esquema de corrupção, você está ferrado. Você está contribuindo para manter esse esquema. Então, é preciso ter coragem, é preciso denunciar. Não vai acontecer nada. Acontece aí, tá vendo? Nesse caso, aconteceu. Tá? Então, precisa de ter coragem. Ítalo. O Evandro voltou ali, né? Mas... voltou. Você... Não comentar, de fato. Não tem muito o que comentar, né? Você falou, a gente tá vendo uma situação em que a gente vê tudo invertido, né? Se a gente contar um negócio desse, ninguém acredita. Eu não acreditaria se me falassem, né? Um cara numa pai de família, né? Aconteceu contigo, e agora, né, um juiz que está recebendo aí 6,9 milhões por sentença, prostituindo a sua... Não, 6,9 foi essa sentença que ele viveu. Essa sentença. Tem tantas outras que estão sendo investigadas e tem ainda o esquema dos outros que estão envolvidos em outras sentenças. Perfeito. Que não deve ser muito... A margem de erro não deve ser muito grande, para menos, pelo menos, né? Parecido com dízimo, né? Enfim, né? Então, assim... E esse cara recebe, né?
A campanha é tocada, o porteiro briga com a PF. É surreal, bicho, é surreal. E tem um problema, tá? Isso a gente tem que alterar a legislação. Porque a punição máxima de um juiz é a aposentadoria compulsória. Puta, isso é verdade. Isso é de cair o mamilo, como diria o Mauro. Entende? Um juiz desse que venha a ser condenado, ele, com relação à carreira dele, ele vai ser aposentado compulsoriamente, ou seja, Ele nunca vai pra cadeia. levando o dinheiro, né? Levando a sua aposentadoria. É isso, deixa eu ver se eu entendi bem. Um juiz nunca vai pra cadeia. Ele pode fazer o que ele quiser, o máximo que acontece, ele pede emprego. Ele vai perder o emprego, vai ser aposentado compulsoriamente. Cara, é um semideus, cara. Mesmo que ele fosse genocida, sei lá, se ele Não, tacar uma bomba nuclear, gente, peraí. Não, deixa eu São entender, eu quero instâncias. entender isso aqui. Não, peraí, são instâncias diferentes, né? Tá, A instância tá. funcional, administrativa Ok. e a Ele criminal. roubou o país Não, inteiro. ele pode ser preso. Ah, tá. Ele pode Não, ser lá preso. foi preso, Eu estou né? dizendo assim, ele pode ser preso. Mas aí é no âmbito criminal. Eu estou falando com relação à carreira dele. Ah, entendi. Ele não vai ser demitido, exonerado. Não, ele vai ser aposentado compulsoriamente. Então ele vai levar ainda O dinheirinho da dinheirinho aposentadoria. dele da aposentadoria. Não existe demissão para juiz. Exatamente. A rigor. Que isso, cara. Pois é. Quer consolar a gente, Evandro? Ou tu tem mais... Dá uma boa notícia aí, velho. Não, eu vou dar uma notícia muito ruim para você, cara. Eu vou te contar uma história aqui. Quando eu era estagiário, então a gente está falando lá dos idos de 93, 94, um determinado juiz do Foro Central foi pego em alguns esquemas lá em falências, na antiga lei de falência, nem existia a lei 11.101, que era a lei de recuperação, era na antiga lei de falência. Ele foi pego lá em uns esquemas meio esquisitos lá, de perícia, laudo e essas coisas. E ele acabou sendo afastado e, como a Bia acabou de comentar, ele recebeu a sua exoneração, adivinha quando? Adivinha quando que ele foi exonerado? Quando? Eu estou falando de um processo que começou em 94, tá? Eu era estagiário de 93 para 94, e aí numa época que não existia processo eletrônico, você tinha que ir no fórum e tal, naquele processo, na falência, pegar o cara, tal, tinha aquele negócio de fofoquinha. E aí depois abriu-se a sindicância, começou o processo administrativo e o processo foi se arrastando, né? O juiz ele é julgado pelo pleno do Tribunal de Justiça. Pleno são os 25 juízes mais antigos, né? Aqui no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Adivinha quando que terminou o processo e ele foi exonerado? De um negócio que começou em 93 para 94. Adivinha? Ano retrasado. Puta que pariu, você conhece o processo, né? 2018. Ano retrasado, cara. Ele foi exonerado. E qual foi a punição que ele recebeu? Hã? Qual foi a punição que ele recebeu? Aposentadoria. Tá em casa recebendo aposentadoria. Que loucura. Está sendo pago pelo fato de ter rapinado o poder público. A Operação Faroeste, vocês ouviram falar? Não. Operação Não. Faroeste. Nem o Ítalo lê revista. A Operação Faroeste é a operação ligando desembargadores e juízes da Bahia. Não, deixa. A operação que ligou os desembargadores e juízes federais na Bahia, que o Ângelo Coronel, de modo angelical, fez só mediação como presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Há denúncias contra o Ângelo Coronel, foram arquivadas, né? O Ministério Público denunciou o Ângelo Coronel por falta de prova, porque ocorreu um incêndio que, segundo o Corpo de Bombeiros, foi elétrico. O incêndio só queimou a caixa de documentos onde estava o relatório de gastos e verbas de gabinete do Ângelo Coronel. Todos os outros